Fala aí, galera do sexto ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Felipe, professor de Educação Física de vocês. Uma das últimas atividades que nós paramos foi os jogos pré-desportivos, onde nós iniciamos conversando sobre o que são os jogos, principalmente de atletismo, que foi o que a gente começou a embasar, sobre os jogos, o que é o atletismo, de onde veio, onde surgiu, o porquê. Falamos sobre os movimentos fundamentais dentro do atletismo, que são os saltos, corridas e os lançamentos. Conversamos sobre algumas modalidades e daí a gente seguiu. Continuando, nós hoje vamos falar sobre os Jogos Paralímpicos. Foi posto para casa um dever onde vocês fizeram uma pesquisa sobre um jogo paralímpico e como ele é jogado, de qual forma, questão de regra, situação de campo, o que acontece durante a prova. Então isso foi uma pesquisa que vocês fizeram e daí a gente vai seguindo, certo? Então os Jogos Paralímpicos é o maior evento mundial com pessoas com deficiências, tá? Pessoas portadoras de deficiência. Que tipo de deficiência? Físicas ou mentais? Deficiências físicas, que pode ser questão de dificuldade de mobilidade, com dificuldade de andar por qualquer outra forma, má formação, ou com deficiência de andar por questão de amputação, por cegueira ou por uma paralisia mental. Então todas essas são doenças físicas, tá? A questão de não conseguir se deslocar de uma maneira correta, por a questão de mobilidade, uma questão de amputação, ou por causa de algum acidente, ou por causa de qualquer outra coisa, um membro foi retirado. A cegueira, lógico, que a pessoa não consegue ver, tal, vocês sabem. E a questão de paralisia mental, ou por algum motivo a pessoa parou de efetuar um movimento com um determinado membro. Essas são deficiências físicas. E deficiências mentais, que são todas as outras, má formação no cérebro e tudo isso mais. Então essas são as pessoas com deficiência e os jogos são feitos para essas pessoas. Por que os jogos foram criados para essas pessoas? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, os jogos foram desenvolvidos para os militares pós essa guerra. Para quê? Para reabilitarem eles ao meio da sociedade. Então foi feito jogos especificamente para eles. E as regras foram sendo adaptadas. Questão de um amputado nível 1, um amputado nível 2, onde só tem um membro amputado, 2 membros amputados, cegueira parcial ou total, e assim as regras foram postas até que são as regras de hoje em dia. Os primeiros jogos, o primeiro jogo realizado da Olimpíada, Paralimpíada, foi em 1960, tá? Em Roma, onde foram feitos a primeira Paralimpíada para os deficientes, certo? Mas a origem dos jogos surgiu principalmente tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, tá? E foi tão grande, tão bem repercutido isso para eles e tanto para a sociedade, que em 1976, quer dizer, 2 Olimpíadas depois, basicamente, né? Na verdade, 4 Olimpíadas depois, já tinham 40 participação de 40 países. Então, essa reabilitação, esse jogo predisposto para quem tem deficiência é muito importante na inclusão social deles. É incrível como eles conseguem realizar alguns movimentos. Quem nunca viu um jogo de Paralimpíada, por favor, veja. É emocionante como eles conseguem vencer barreiras, como você percebe que o ser humano consegue fazer muito aquém do que está preparado. E é bom para a gente ver que a dificuldade do outro pode ser muito maior do que a nossa. Então, se a gente acha que a gente ficar preso dentro de casa, não pode sair e tal, é ruim, imagine para essas pessoas. O quanto é difícil estar preso naquilo ali a vida toda. Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso nesse momento. É incrível ver uma disputa entre eles, certo? A partir daí, eu vou colocar 2 jogos para vocês desenrolarem, que é o robô guiado, que está no livro de vocês, e o salto. Isso, e o salto. Então são 2 atividades que vocês vão fazer dentro de casa, tá? Vocês podem tentar desenvolver de qualquer outra forma,
tentar modificar isso para a vivência de vocês, para o ambiente de vocês. O robô guiado é o seguinte, vocês vão colocar uma venda, em volta dos olhos vão ficar cegos por um momento, né? Com a tarja totalmente vendado. E a partir daí você vai propor desafios. Por exemplo, eu quero ver chegar no quintal sem esbarrar em nada. Quero ver você encher um copo de água sem derramar. Então, a partir daí, você vai tentando desenvolver essas pequenas atividades só para vocês verem como é que é o universo dessas pessoas com deficiência. Tá? E continua com a pesquisa de um jogo para a Paralimpíada, onde vocês vão dizer a regra, vão dizer o conteúdo, vão dizer como é posto em prática, tudo isso, certo? Então, a partir disso, vocês desenvolvem o robô guiado. Coloca a venda nos olhos e tenta fazer alguma atividade que você normalmente faria normalmente. Por exemplo, um controle está no sofá. Pede para alguém trocar o controle de lugar, venda os olhos e tenta achar esse controle vendado, certo? É a primeira atividade que vocês vão fazer. E a segunda atividade é o salto. Vamos tentar fazer os saltos em distância tentar saltar de várias maneiras diferentes. Saltando com os dois pés juntos, saltando agachado, saltando uma distância maior, saltando um salto vertical, tentando saltar o mais alto que você conseguir, com uma perna, com duas, saltando de cima de uma cadeira para frente, sempre com muito cuidado e sempre com o responsável olhando vocês, saltando para cima de uma cadeira, fazendo salto de maneiras diferentes, certo? Então são as duas atividades que eu quero que vocês façam nesse período que vocês estão dentro de casa, lembrando que fazer atividade é super importante para o nosso organismo continuar ativo, continuar vivo, continuar forte. Porque sabe, com o coronavírus, quando o corpo está forte, fica mais difícil você conseguir a doença. Então, mantendo o corpo ativo, você diminui essa possibilidade de adquirir a doença. Então, tenta manter o corpo em atividade, não só ficar sentado no sofá jogando videogame, pelo amor de Deus, e bota o corpo para movimentar, certo? No caderno de vocês, eu quero que vocês façam as atividades propostas a partir da 4, certo? Nós fizemos todas as atividades. E a atividade 5 que nós vamos propor eu quero que vocês façam a atividade 5, certo? Nós fizemos até a 4 a última aula, então faça 5 para a nossa revisão, tá bom? Um abraço, um beijo a todos.